Ô, gente, olha, a gente vai começar a live. Se vocês gostarem do tema, a gente pede que vocês compartilhem. Deixe coraçãozinho pra gente. Quanto mais vocês compartilhar, mais o coraçãozinho ali vocês nos derem, o Instagram capta, né, que está sendo relevante e nos ajuda a divulgar mais ainda. Então, se a gente puder pedir essa gentileza para vocês, fica aí, então, o nosso pedido, certo? Então, sejam Exatamente. todos bem-vindos, né? Cristiano, seja bem-vindo novamente, boa noite a Obrigado. todos e vamos lá. Vamos que vamos. Então podemos dar início, abençoado, então, que já A aguardamos, né? gente, O pessoal vai entrando isso. no decorrer. Então, a gente fez uma pergunta, uma enquete, né? Você sofreu algum trauma na infância, sim ou não? O meu deu agora, por último, estava 78 sim e 22 não. O meu, 22% não. é, o meu deu 88 que sim, sofreram os, né, traumas na infância e 12 não. É para te ver, então, assim, que a maioria, né? Todos nós sofremos. Talvez quem disse não, de agora pode ser que vai repensar, né? É a hora que nós terminar aí a primeira parte, já vai falar, Jesus, será que eu não tenho mesmo? Tá, Então a gente vai a- falar dentro desse tema hoje também. exatamente. E até aproveitando, Eliane, com a tua permissão, para quem está nos assistindo agora ao vivo aí, se puder até, né, ficarem à vontade, claro, para talvez vocês não tiveram acesso para essa pergunta, se vocês puderem também, ó, para quem está nos assistindo agora, se você sofreu algum trauma na infância. Se quiserem colocar, serão bem-vindos, né? Se não, tranquilo também, só para a Tudo gente ter uma certo. sequência, uma linha, né? Para quem está nos vendo agora ter uma ideia de por que que esse tema esses dois abençoados vão tratar hoje. É isso aí. Então Né? vamos lá? Lembrando então, né, Eliane, com tua permissão, só relembrando rapidamente então, nós começamos já semana passada a nossa live, falamos sobre os tipos de encontro. Tivemos um feedback muito importante, porque era um tema que parece que, nossa, que tema é esse de tipo de encontro, de casal e tal? Meio desconexo, Meio, assim, né? falou, mas o que estão falando esses dois aí? Tá. Daí depois nós começamos a falar sobre a gestação e o nascimento. E hoje a gente vai dar continuidade, né? Porque ainda nós temos Exato. tema, o tema ainda entra dentro disso aí, porque é uma coisa muito prolongada, mas nós, como a gente sempre fala, a gente não está aqui para dar aula para ninguém, a gente está aqui para compartilhar um pouco do conhecimento que nós temos dentro da vivência dos atendimentos e de coisas que nós estudamos e que nós achamos interessante compartilhar com vocês aqui, Isso. E outra coisa certo? importante, a gente sempre vai estar trabalhando com o set terapêutico. Então, todas as vivências que a gente vai trazer, ou dos estudos científicos e comprovados, nós também sempre vamos estar trazendo aí exemplos da nossa terapia, até para reforçar com histórias, né? Para que a gente possa dar uma luz aí de conhecimento, que essa é a ideia nossa, passar conhecimento para vocês, poder compartilhar um pouco da nossa vivência de coisas também que muitas vezes não é tão falado, mas a gente vai tocar em alguns assuntos aí meio interessante, vocês vão perceber na sequência. Isso aí. Então, o tema hoje, né, dentro da live, das nossas lives de impacto emocional, é a construção e o início das crenças. E dentro da enquete que nós perguntamos se você sofreu algum trauma na infância, a maioria, sim, sofreu. A Lucinéia colocou ali, ó, vários. A Aline também Ei, entrou ali, bem-vinda, Aline. bem-vinda, Aline. Então, então, vamos iniciar a nossa live, né, Cristiano? E a gente vai iniciar falando o seguinte: a vida é uma repetição do que vivemos dentro do útero. Então, a vida é uma repetição do que vivemos dentro do útero. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que bebês nasciam como folhas em branco, ou seja, sem nenhum tipo de informação, de Verem, emoção, nada, é isso. né? Entretanto, a tecnologia do ultrassom e fotografias intrauterinas do sueco, eu não sei se eu vou saber falar esse nome aqui, né? Ah, Leonard vai lá. Nilsson, Isso aí, falou bonito. evidenciaram que sentidos e emoções já se iniciam dentro do útero. Então imagine para quem é mãe, gente, né, para as pessoas, para as mulheres que estão aí presentes, se vocês são mãe, muitas vezes a gente não, né, as mulheres que são mães não têm, a gente como pai também, a importância de uma gestação. E até antes da gestação, o que acontece? Isso que a gente vai abordar com um pouco mais de profundidade hoje, lembrando que nem a Eliane falou, não é aula, são
conhecimentos aqui muito ricos, tanto para vocês terem uma ideia, a gente acabou agora há pouco de bolar tudo esses estudos aí para trazer para vocês de uma E forma dividir bem, em duas partes, né? exatamente, de uma forma bem tranquila, bem suave, para que possa contribuir com vocês, que muitas vezes a gente está lá. O que está acontecendo com a minha vida? Aonde que eu peguei essas questões aí? Agora a gente vai fazer um pouco um sentido a mais para vocês aí. É. E aí, continuando, né? Não existe outro momento da vida em que nos desenvolvemos mais que no período da gestação. Olha que interessante, né? As experiências primárias vivenciadas durante esses meses criam nossas emoções mais básicas, crenças, sentimentos e conclusões, os quais vão direcionar nossa percepção de mundo. Imagine. Então, ou seja, aqui é só uma pequena pitada, né, Eliane, do qual a Isso é importância desse momento da gestação, que daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes para vocês e para as pessoas que irão nos assistir na sequência, que essa live vai ficar gravada depois, da importância desse momento na vida. Então, olha, cada ponto desse, gente, para quem está nos acompanhando, preste atenção. O quão vai ser rico para vocês na questão de conhecimento, como também está sendo para nós. A gente já tem essa exatamente. vivência terapêutica, nós sempre estamos buscando mais conhecimento, e é muito lindo esse tema que a gente vai trazer para vocês aí. E deixando bem claro que tudo que nós falamos aqui são coisas que já foram, né, comprovadas cientificamente, testado, catalogado, então é coisa que a gente estudou e foi já testado por outros cientistas, né, que não só um tem o precursor de toda essa história aqui, mas depois ao longo da live a gente vai falando. Então são coisas que foram comprovados cientificamente, porque às vezes a gente tem coisas que a gente vai ouvir aqui durante a live e fala assim que não faz sentido, mas tudo que nós falarmos aqui é porque foi comprovado, tá bom, pessoal? Exatamente. Perfeito. Tu dá continuidade ou eu continuo? Vamos lá. Então, assim, gente, tendo a sequência, então às vezes vocês vão perceber que a gente vai virar o rostinho, tanto eu como a Eliane, porque são palavras tão importantes que a gente vai ter que dar uma lida muitas vezes para a gente ter uma sequência, porque tem início, meio e fim. Por isso que a primeira ideia era para ser numa live só, mas é tanta coisa importante que a gente falou, não, vamos repartir, vamos fazer duas, porque é gratificante passar esse conhecimento para vocês que estão nos acompanhando. E como é Lá diz série de também, live, né? Um, dois, três, série. e vamos lá. Então vamos lá. Vamos fazer a expectativa aí para chamar a atenção de vocês para um tema muito importante. Ali fala também, Eliane, que o cérebro dá prioridade ao aprendizado primário. Tudo que você aprende primeiro é muito difícil de desaprender. Exatamente. E na sequência ele fala que na gestação que absorvemos nossos primeiros aprendizados. E eles são muito importantes. Na gestação, o feto está submetido a tudo que a mãe vivencia. Olha as palavras, gente. Na gestação, o feto está submetido a tudo que a mãe vivencia, tudo que a mãe sente, tudo que ela passa. Igual que nós falamos na live anterior, né? É todo o entorno dessa mãe, tudo que essa mãe vivencia, tudo que essa mãe passa. Então, aqui, de novo, olha, estamos repetindo, claro, de forma diferente, mas é a A mesma mesma coisa, é o linha. mesmo contexto. É a mesma linha, isso Isso. aí. Para a gente perceber que vai ter toda uma sequência do encontro, da gestação, a gente está aprofundando mais com mais detalhes agora. E ali diz também que é nos primeiros, aí está os nossos primeiros aprendizados e nossos impactos também. Então isso é muito importante, que na gestação, o feto que está ali muitas vezes já começa a ter muitos aprendizados e impactos emocionais. Entre eles, o nosso emocional e nossas crenças, que também crença, né, Eliane, a gente vai discorrer na sequência dos dias e das séries para falar Isso. dessas crenças, lembrando que não é crença religiosa, mas é crença limitante, é o que a nossa mente traz como verdade. E vocês vão entender que isso tudo começa já no ventre da nossa mãe. São os primeiros 9 meses que mudam a nossa vida. Vou até repetir, olha só. São os primeiros 9 meses que mudam a nossa vida, devido a não termos proteção e não ter para onde ir. Exemplo. Ah, é. Vamos explicar o que é esse não ter para onde ir, né? Nós estamos lá dentro do útero da mãe. Vamos dizer que essa mãe resolveu fazer um aborto, né?
ela fala assim, vamos colocar um exemplo aqui, eu vou fazer um aborto, vou tomar um banho gelado, uma coisa assim, dizem que faz, né? Uhum. Então, quando a criança, a mãe estava tomando esse banho gelado, ou ela usa um outro modo para fazer esse aborto, o bebê, né, o feto, não tem como ele se proteger, não tem para onde ele ir, então ele não tem proteção, então é dentro disso daí que ele não tem, né, proteção e não tem para onde ir, então tudo que a mãe faz, ele está lá dentro, ele vai ter que passar por aquilo. Exatamente. Então, ou seja, olha o impacto emocional que está atrelado, gente. Então, para a gente ver que muitas vezes a gente fala, mas a criança nem está formada, acabei de descobrir que está grávida. A gente vai começar a discorrer daqui a pouco que tem toda uma questão científica comprovada e aprovada, né? Lá diz também Exatamente. que o ambiente onde nasci também influencia muito nesse caso. Exemplo, uma mãe, até se a Eliane quiser complementar, o exemplo que você usou lá de uma mãe de um lugar, uma mãe no outro. Ah, tá. Nesse caso aqui, que a gente está falando do ambiente, né? Digamos assim, eu tenho uma mãe aqui no Brasil que está grávida e outra lá na Síria, tá? Essa mãe aqui no Brasil, dentro dos termos, né, normais, vamos dizer, essa mãe está passando por uma gravidez normal e aquela da Síria também, só que lá ela está vivendo um bombardeio, ela tem ela tem medo, ela tem ansiedade, ela está num pico de estresse, é completamente diferente do ambiente dessa mãe aqui do Brasil. Então, a gente resumiu dentro disso daí para vocês entenderem. Então, o ambiente onde eu nasci também influencia muito nesse caso, né? Então, essa mãe lá da Síria, comparando com a mãe do Brasil, o modo de vida delas e o que elas estão passando são completamente diferentes. Claro, deixando bem claro que é uma gravidez, né, considerada normal, onde essa mãe tem um acompanhamento, onde essa mãe tem um, um esposo ou um companheiro ou uma família que está apoiando, onde essa gravidez dela, digamos, é mais tranquila. A mãe da Síria não. Ela está sempre no pico de estresse, ela está sempre com ansiedade, na insegurança, no medo, né? Porque ela está vivendo num mundo de guerra. Então esse ambiente Exato. também. O bebê aqui do Brasil e o bebê lá da Síria, né? Os ambientes deles são completamente diferentes e vai influenciar muito, muito na vidinha deles depois. Exatamente. E até complementando muitas vezes, né, num ambiente de guerra, num ambiente talvez nem tanto, mas trazendo até para nossa uma outra experiência, até para nós aqui, né, do sul, digamos assim, né, que é ali no Rio Grande do Sul de Curitiba, de alguns lares que estão vivendo numa harmonia e outros lares em pé de guerra. Então imagine como que vai essa criança vai vir ao mundo junto com essas questões da Tudo que a mãe influência, está né, passando, né? que Tudo a que a mãe sua está mãe está passando, que ela passando em sente, sua volta. tudo ela Exatamente. sente. E uma outra coisa interessante, né, seguindo o exemplo que você disse lá da mãe do Brasil, da mãe da Síria, o nosso eu adulto, quando está no automático, a gente vai falar da parte adulta um pouquinho. O nosso eu adulto, quando está no automático, tem a tendência de buscar a criança. Ou Ou seja, seja, busco a minha memória de criança. às vezes ela chega a buscar a memória lá quando ela estava no feto dessa, desculpa, no útero dessa mãe, né? Então muitas vezes o que que acontece? Um exemplo, né? Por isso que a gente fala, não faz as coisas quando está nervosa ou quando está alegre demais, né? Faz quando está no momento mais calmo. Eu tomo uma decisão que depois eu me arrependo, ou seja, eu entrei no automático, eu entrei no meu modo criança, a gente costuma dizer dentro da terapia, né? Porque eu Uhum. fiz uma decisão ali, naquele momento de fúria, e depois eu me arrependi disso. Exatamente. Então E se veja, agora, e desculpa, perdão. e outra questão também, Helena, aproveitando assim essa deixa que me veio agora, a gente muitas vezes pode fazer uma ligação, né, entre a gestação, a criança, que a gente vai falar mais da criança na sequência dos dias aí, mas aqui dá para trazer um outro exemplo também da, de quando nós adultos procuramos a nossa criança sem perceber. Ou seja, aí para vocês que estão nos assistindo, quantas vezes vocês, ou a gente mesmo, né, trazendo até eu como a gente passa, já passou em alguns casos, muitas vezes a gente é uma criança, ou uma criança mimada, ou os adultos, né, trazendo um adulto com essa Isso. visualização de uma criança. Quantas vezes vocês que estão nos assistindo já perceberam próximo de vocês aquele adulto birrento, aquele adulto sarna, aquele adulto que qualquer coisa já, ai, não sei o que, blá blá blá, já começa a Que não se aceita ficar, não. não aceita o não, que não aceita
o dele sempre é o certo, ou seja, quantas crianças estão aí congeladas e amedrontadas dentro dos adultos, gente? É isso aí. Né? Então é E muito aí a gente importante agora vai entrar, né, Cristiano, começar a entrar dentro dessa isso. criança aí congelada, desse adulto que guarda a criança, né? E agora a E gente vai falar agora, um pouco. Desculpa. pode falar, pode continuar. Não, pode terminar, tu ia falar, de cortei, desculpa. Não, nós só complementando agora, né, dando ênfase na tua importância, agora a gente só está dando uma. Gente, é tudo pincelada, porque é coisa assim muito rica. A gente está pincelando da melhor maneira simples para vocês perceberem o quão é importante esse tema. Agora, A daqui a gente pouco, deu o Eliane. nosso melhor, né? A gente Isso, fez o que nós conseguimos dentro do que cabia a nós. Então a gente espera que isso. vocês gostem, mas pode ser que tenha quem não goste, e tá tudo Não, certo. mas estamos aqui para aprender juntos. E agora, Isso aí. A Eliane vai falar agora sobre a importância dos trimestres gestacionais, gente. Olha que interessante. Isso aí. Nós vamos falar sobre os trimestres da gestação, né? Além do William Emerson, né, tem outros pesquisadores, porque o William Emerson, gente, ele é o pai da, como que chama? Pré, Agora me falta. pré e Isso, perinatal. isso aí. Foi ele que estudou desde lá dos anos 70, ele ouviu muitas críticas, ele foi assim, né, avacalhado, ele foi enxotado, mas ele pesquisou muito, ele entrou muito nesse mundo, então, assim, ele tem catalogado mais de 850 vivências que ele teve, né, e tudo que ele faz, Exatamente. ele deixa tudo catalogado, claro, isso daí tem muito mais de 850, é dentro do que a gente pesquisou e tudo, né? Então, além do William Emerson, tem outros pesquisadores, por exemplo, o psiquiatra britânico Ronald David, né, também levantou essa ideia já na década de 1970, de que as Uhum. memórias do período intrauterino continuam se propagando na nossa vida, principalmente as do primeiro trimestre, momento crítico de desenvolvimento de todos os traumas, pois é quando estamos sendo formados. Olha ali, né? Momento crítico de desenvolvimento de todos os traumas, pois é quando estamos sendo formados. Então, no Exato. primeiro trimestre, ele é o mais crítico de todos, devido ser onde o feto começa o seu desenvolvimento. E tudo que acontece aqui, como a gente já falou, né, é cientificamente comprovado e aprovado pelo pai da psicologia perinatal, que é o William Emerson. E no nosso corpo e no nosso emocional, os impactos são altamente absorvidos. Então, olha a importância que a gente falou de uma outra maneira na outra live, né, Cristiano? Da importância dos cuidados com essa mamãe aí, com essa grávida, né, com essa gestação. Porque é aqui que o nosso emocional e os impactos são altamente absorvidos. Quer continuar aí? Exatamente. Não, e outra coisa que me chama atenção é já no começo, né? Esse primeiro trimestre é a parte mais crítica, aonde o feto começa a desenvolver. Ou seja, na sequência também vai ter um outro dado, a gente só vai dar uma adiantada, que a- as primeiras 3 semanas são muito, muito importantes para o feto. Então, olha só, a gente está usando o vocabulário dele, mas o que vocês estão falando de gestação, e a gente não está grávida ou coisa parecida, mas para a gente trazer para a nossa vida de como que nós passamos a nossa gestação, né? Para a Tanto gente eu, entender, né, um pouco melhor o que exatamente, acontece na nossa vida hoje adulta, né, na exatamente, nossa vida de adulto. tanto eu, a Eliane e vocês, no ventre de nossa mãe, o que, que pode ter acontecido e a gente fazer uma comparação com a vida que a gente está vivendo muitas vezes. E talvez não achar resposta para isso, para aquilo, ou do momento que nós estamos vivenciando. Então, a importância de a gente trazer esse conhecimento, mas também, em paralelo, trazer para a nossa vida o que está acontecendo na minha vida, se tem relação lá na minha infância, dos impactos emocionais. É isso aí. Então, né, as pesquisas de William Emerson, ele é o pai, ele é o precursor dessas pesquisas que foram catalogadas, que está cientificamente comprovada. Então, as pesquisas dele constataram que cada semana de gestação há um órgão em período crítico de desenvolvimento. Momento em que este, né, está muito aberto a sofrer um trauma ou choque. Então, o coração, por exemplo, né, ele começa a bater na terceira semana, quando normalmente a mãe descobre que está grávida.
Olha aí. Se essa informação representou um susto para a mãe, que geralmente, né, dependendo, como a gente já falou, a maioria não são programados, são acontecimentos. Então, se essa informação gerou um susto para a mãe, se ela não desejava a criança ou ainda se ela passou por outros tipos de estresse, como a morte de um ente querido, por exemplo, né? Sua resposta emocional negativa vai afetar diretamente o órgão do bebê que está se desenvolvendo. Então, assim, já afeta o coraçãozinho desse bebê. Exatamente. E outra coisa importante, né, Eliane, assim, em cima desse assunto, ou seja, tem cada parte para os órgãos se desenvolverem. E uma coisa que a gente fala muito em terapia, né, eu uso muito aqui na terapia também no consultório, que a gente muitas vezes não para pensar e até trazer como analogia para a nossa vida, o nosso primeiro órgão a se formar é o coração. E isso também serve, né, para a gente, para vocês que estão nos assistindo, como dica. Olha que interessante, porque muita gente está numa dúvida na nossa vida e a gente deixa muitas vezes a razão tomar conta, esquecendo de utilizar o nosso coração, o nosso sentir. Então você veja, o primeiro órgão a se formar no corpo humano é o coraçãozinho. E depois vem o restante. E cada um que nem fala, o William fala muito bem na abordagem dele, cada formulação desse órgão dentro do nós seres humanos, olha a importância. Ah, como que a minha mãe estava quando estava se formando o meu coraçãozinho? Como que a minha mãe estava quando estava formando um rim, um fígado, um pulmão? Olha o quanto vasto a gente for parar para pensar de arrepiar. Porque quanto nós estávamos no nosso ventre da nossa mãe, o que, que ela não passou ou deixou de passar? O que, que a influência externa ajudou, contribuiu, negativo ou positivamente? Exatamente. Então, aí a gente está falando do primeiro trimestre, né? Então, que é um dos períodos, como a gente mencionou alguns fatores ali, o mais crítico na formação desse feto, né? E E outra tem o coisa, né? segundo trimestre. Pois não, pode falar. Antes de você continuar, Eliane, uma coisa também para frisar para quem está nos ouvindo, porque geralmente para a mulher, quando que ela descobre que realmente está grávida? Só para enfatizar, já quando está lá na terceira para a quarta semana, e daí é quando começa o que? A se formar o coraçãozinho do abençoadinho. Então, ou seja, aí reforçando, essa mãe recebeu essa notícia, estou grávida, né, com alegria, com susto, como é que ela se comportou emocionalmente, ou as pessoas que estavam em sua volta. Olha a importância Ah, dessas questões na formulação aí do feto. e vai nos afetar na fase adulta, né? Bah, Jesus amado. Tu fala sobre o segundo trimestre? Falo. Então, gente, falamos do primeiro, vamos para o segundo trimestre lá. Período de conexão espiritual. Reforçando aqui, nesse espiritual não tem nada a ver com religião, né? É uma forma que o William, né, o William Emerson lá, dentro desse catálogo dele, ele começou a ver que também tem essa formação do susto, dos órgãos, a parte crítica, e no segundo trimestre ele começou a ver que tem uma ligação, uma conexão espiritual. Período de quietude é onde a criança começa a se conectar com as esferas interiores, e ela precisa dessa quietude. Crianças não têm separação de sentimento. Tudo sou eu, tudo é minha culpa. Já os adultos, alguns, né, têm essa separação de sentimento, mas nem todos. Por que nem todos? Porque dentro de cada adulto tem uma criança meio dramada, né? Uma criança pirrenta, uma criança com raiva, uma criança emotiva. Então a gente traz essa Traumatizada. traumatizada e muita gente fica julgando muitas vezes o adulto, mas temos que ver o adulto, né, a gente, no set terapêutico muitas vezes, como se estivesse conversando com uma criança. Até porque os traumas se instalam aonde? Nos primeiros anos de vida, inclusive na gestação. Então esse E daí, período é o período de quietude, né? Essa criança precisa dessa quietude para que ela possa ter essa conexão. então olha que interessante a sequência, né? O primeiro trimestre vem a parte crítica, coraçãozinho, formulação dos órgãos, tal, a parte crítica, porque cada tempo vai se formando um órgão. Na segunda etapa tem essa questão, puxa, eu tenho que encontrar a minha quietude, mesmo inconscientemente, para me acalentar ali no ventre da minha mãe. É isso aí. E depois vem o terceiro, né, abençoado?
É isso aí. Daí nós estamos no terceiro trimestre, né? Porque a gente falou dos três. E aonde aí acontece o desenvolvimento do nosso ego, né? O desenvolvimento do ego. É o maior desenvolvimento com o mundo externo. Então é no terceiro trimestre ali, né? Que já está avançado, que a gente tem o maior desenvolvimento desse mundo externo. Então aqui o bebê, né? A criança, como quiser chamar, ela começa a se conectar mais com esse mundo externo. Então, é a partir desse momento que ela tem uma conexão, né, maior com esse mundo externo. Ou seja, tudo que envolve a cultura, as vozes dos familiares, né, é um período de associações, de muitas associações, onde o feto ele está maior e começa a sentir a falta de espaço. Né? Então, ali ele está maiorzinho, já está quase ali no final, depende, tem criança que às vezes vem antes, aí a gente vai falar depois, mais à frente, né? Então ele começa a ter essa necessidade de ter um espaço para ele, ele está maior, né? Ele começa ali a se mexer. E Isso nesse aí. período pode acontecer de algumas pessoas, deixando bem claro, algumas pessoas, isso não quer dizer que vai acontecer com todas. Então, nesse período pode acontecer que algumas pessoas que são claustrofóbicas terem iniciado essa claustrofobia na gestação. Então, já teve casos catalogados que algumas pessoas que são claustrofóbicas começou nesse período da gestação, que é no terceiro trimestre, devido a querer essa falta de espaço e não ter, se sentir sufocado, né? Então, Uhum. começou ali nesse período aí. E as pesquisas mostram que há diferentes formas dos bebês, né, aprenderem, né, dentro do útero. Eles aprendem por exploração, condicionamento e associações. Nesse terceiro trimestre, que nossas interpretações, e olha que interessante, e é aí que as nossas interpretações, tudo que a gente interpretou até esse período ali, viram nossas crenças. Exato. Interessante, né? E outra coisa, né, para quem está nos assistindo, quando se fala de associações, aqui também é uma parte muito importante, que eu já trabalhei muitas pessoas que pegaram associações no ventre da mãe. Ou seja, que nem eu contei na semana passada, né, de um menino que eu atendi que não tinha contato com o pai, não sabia nem por quê, porque, meu Deus, meu pai, mas não vai para frente nem para trás, eu não consigo conviver e aceitar meu pai, sendo que quando voltou no ventre ele começou a ter uma associação, que é a associação escutando o pai com a mãe brigando por causa de boleto que não era hora de nascer. O pai lá cheio de conta para pagar, a mãe descobre que está grávida e começam a conversar. Nesse período a criança já está ali quase para nascer, está mais aguçado a audição ainda, além das memórias que vem trazendo dentro da célula, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Mas, ou seja, essa associação é de pegar uma dor, ou pegar a dor do pai, ou pegar a dor da mãe. Então, essa É que nem o parte meu que o caso, William. né? Que a moça lá no atendimento, ela pegou a associação que a mãe, que ela não era amada, que ela não era bem-vinda, porque essa mãe escolheu, a mãe escolheu partir, infelizmente às vezes acontece esses casos, e deixar e dar vida para ela. Então, ela não viu aquilo no começo até ela fazer o tratamento, fazer ali a o Terapia, né? atendimento, né, a terapia, ela não viu esse lado de tanto amor que não cabia dentro do peito dessa mãe que ela preferiu dar vida à filha e sair e, né, que não tinha escolha. Então ela Uhum. se achava rejeitada pelo mundo, pelas pessoas, devido a esse fato, essa associação que ela fez naquele período ali. Aí ela Exatamente. reviu e viu que não era nada daquilo, né? E aí, olha um exemplo que nós temos aqui, ó, de grávidas, né? Uma grávida, pessoal, num pico de estresse, foi constatado que uma grávida no pico de estresse emocional equivale como se ela tivesse tomado 600 xícaras de café. Tem noção do impacto que isso dá? 600 Misericórdia. xícaras de café. É. E é isso que gera um impacto imensurável, né? Como eu já comentei, nesse bebê ficando registrado nas memórias dele. Imagina? Então, a grávida já é mais sensível, né? É um período que nós Exato, mulheres, quando estamos grávidas, a exato. gente fica mais sensíveis. E aí, então, quando eu estou no meu pico de estresse, eu fiquei surpresa quando eu estava pesquisando e a gente viu nessa pesquisa que uma mulher grávida, no pico do estresse emocional, equivale como se ela tivesse tomado 600 xícaras de café. É arrepiante, Imagina. né? Imagina para quem é É mãe isso está aí. nos assistindo, quantos picos de estresse e também de questões assim aconteceram na gravidez. Olha só, gente, é coisa
assusta, né? Muitas vezes 600 xícaras de café. E deixar bem claro aqui para quem é mãe não ficar se culpando, colocando caraminholas na cabeça, porque isso acontece com todas nós, porque eu falo todas nós, porque eu também sou mãe, é inconsciente, porque a gente não tem essas informações. Tanto que eu fiquei chocada quando eu li essa da xícara de café, né? É só mais assim, para a gente ter ciência. Talvez agora a gente vai ter uma amiga, alguém da família que vai estar grávida, a gente vai saber olhar com outros olhos, ter mais um cuidado, ter essa informação, eu acho muito importante, né? E nesse contexto, existe alguns tipos de memórias, né, Cristiano, que nós vamos entrar agora. Então, agora a gente vai falar, nós iremos falar de algumas memórias, que eu vou falar delas e depois o Cristiano continua, que é a memória declarativa de procedimento, do sistema nervoso e da célula extracorpórea. E a extracorpórea, né? São esses tipos de memória. Então, já começa por esses nomes meio estranhos, né? Memória, para mim que memória era uma só. Ah, tô com uma memória assim, uma memória assado. Gente, olha os nomes que dão para os negocinhos. Memória declarativa, o que é isso, memória declarativa? O que é memória de procedimento? Olha os nomes, por isso que é muito rico as pessoas que aguçam nesse conhecimento de Extracorpórea, né? procurar. Que nome é Extracor... esse? Misericórdia, tá saindo do corpo, tá para além do corpo, né? Então, você veja, assusta. Mas olha que interessante como se faz sentido para nós. A memória declarativa. Então, declarativa, ou seja, contar sobre algo que me foi perguntado e eu lembro. Exemplo, o que você comeu agora há pouco? O que você almoçou hoje? O que você foi seu café? O que você se alimentou ontem? Qual foi a sua É, atividade? Então, ele está então declarando aquela situação. é algo que me pergunta e eu tenho essa lembrança, então eu vou declarar. Então essa é a memória declarativa. Depois vem a outro nominho ali que parece meio estranho, que chamando memória de procedimento. Ou seja, essa memória de procedimento, o William, né, que é o rapaz ali, o estudioso que Senhor, nós, o abençoado ali que a gente se aprofundou bastante para passar para vocês, o William Hermes ele fala muito da questão, essa memória do procedimento é a memória que está no nosso corpo. E ele fala assim, ó, dentro dessa memória, existem muitas outras memórias, por exemplo, quem aqui sabe, ele fala lá na leitura dele, quem aqui sabe andar de bicicleta? Ou aprendeu a andar de bicicleta, ficou algum tempo sem usá-la, né? E depois de adulto, depois de algum tempo, tem que, vai lá, vou andar de bicicleta, ver se eu consigo lembrar ainda. Então ele veio meio, vai lá meio cambaleando, mas mesmo assim consegue andar de bicicleta. Por que Coelho fala isso, que é o estudioso? Porque essa memória ela está no nosso corpo, na nossa célula. Então ele chamou isso nos estudos catalogados de memória de procedimento. Ou seja, ao exemplo da bicicleta. Outra questão também que ele aborda, que ele, além dos procedimentos, existem outros tipos de memória, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Ele fala de memória do nosso sistema nervoso. Primeira parte que se forma depois que o espermatozoide faz a junção com a célula, a gente começa a formar o nosso tronco encefálico. Tem muitas memórias armazenadas nesse tronco encefálico, que é e também no nosso sistema nervoso. O nosso corpo armazena muito essas memórias. E ele começa a armazenar essas memórias de formas diferentes. Exemplo, na constelação a mãe rejeitou o bebê dentro do útero. Não é o suficiente, porque isso é um choque. E essa imagem está congelada na sua célula, e específico no nosso sistema nervoso. Então, ou seja, tem o evento, o fato do trauma, eu rejeitei o meu filho, a minha filha, mas só trazer essa consciência, puxa, eu não devia ter rejeitado, devia ter acolhido, porque nós vamos crescendo e adquirimos conhecimento a mais, porque lá atrás nós éramos imaturos. Hoje nós estamos mais maduros na parte do conhecimento e sabedoria. Então, ou seja, não basta apenas, eu tenho sentindo culpa de ter rejeitado meu filho, a minha filha, mas dentro da nossa célula, em específico do sistema nervoso, fica congelada essa imagem. Que daí vem, a gente chama nas terapias, os gatilhos. Que daí vem aquele pensamento, puxa, estou rejeitando de forma inconsciente o meu filho, a minha filha? Então, isso que a William traz, e principalmente ele fala de liberar isso para o nosso corpo. Tem que liberar esse congelamento, tem que ter uma reorganização desse sistema, Exatamente. né?
E daí o que ele fala? Daí as pessoas perguntam, tá, mas como que eu vou trabalhar isso então? Né, se eu, usando esse exemplo, muito bem reforçar aqui que é um exemplo. Ah, tá grávida e rejeitei o meu filho porque não queria, porque não é o momento, e penso um monte de coisa arada. Só aceitar e pedir perdão, desculpa pelo ato ocorrido, não adianta. Segundo os estudos, nós temos que liberar. Como que libera isso? Conversando com o nosso corpo. Por seja, através da comunicação falada ou silenciosa, trazer a consciência de, puxa, naquele momento era o que eu tinha para o momento, mas agora eu estou com um pensamento diferenciado, para que o corpo saiba que aquela história que ele está contando agora é verdadeira, para que as células possam assimilar e trabalhar de uma maneira mais satisfatória para o nosso corpo. E é isso que acontece às vezes na constelação, né, Cristiano? E aí a pessoa toma ciência, né, desse ato. Então, não é aquela primeira constelação ali que vai resolver digamos, essa culpa que ela carrega, né? Porque ela tem que se livrar Isso. dessa culpa, não adianta ela aceitar. Então, ela toma consciência dessa culpa, mas tem outras coisas, não é só essa técnica, tem outros procedimentos que essa pessoa tem que fazer para que ela se libere desse congelamento, como a gente falou, e ela se reorganize para que as coisas comecem a fluir na vida dela. Olha que interessante isso, né? A gente para pensar. E aí, então, gente, tem a memória do corpo, né? O que é a memória do corpo? A menor célula do corpo humano, o espermatozoide, né? Encontra-se com a maior célula, que é o óvulo, né? Que vão se multiplicando, a princípio, em células troncos, para posteriormente cada uma seguir seu processo de diferenciação até formar o indivíduo. Então é ali que já começa essa memória do corpo. E a questão é que essas células, embora as pessoas não saibam, algumas, maioria eu acredito que não, né, mas as pessoas que não saibam, essas células, elas têm memórias. Então, por isso que a gente fala de memória celular, porque essas células, elas carregam consigo memórias. Nosso sistema nervoso central ainda não está desenvolvido, né, nessa situação aqui. Mas o que ocorre durante o período intrauterino fica registrado através da memória celular. Memória muscular, bioquímica e até a extracorpórea, que a gente acho que vai falar depois ali um pouco, visto que pessoas que passaram por experiência, digamos ali na extracorpórea, né, experiência de quase morte, elas relatam tudo o que acontecia ao redor em detalhes. Então, o que é extracorpórea? Né? Você já deve ter ouvido falar de pessoas que teve várias paradas cardíacas foram consideradas pessoas que estavam mortas, né? Elas estavam em experiência de quase morte, e aí elas voltam e elas relatam tudo o que elas vivenciaram ali, que elas escutaram dos médicos falando, dos familiares. Então, essa é a memória extracorpórea que, no caso, o William Emerson menciona aqui dentro das memórias. E Exatamente. também, né, tem um médico que é psiconeuroimunologista e pesquisador, que é Paul Pearson, eu não sei falar esses nomes em inglês, que ele pesquisou pacientes que passaram por transplante, especialmente de coração, e ele constatou que muitos deles mudavam os hábitos, né? Hábitos, comportamentos, temperamentos e preferências depois de receberem um órgão de outra pessoa. E essa é uma das comprovações de que as memórias também podem ser armazenadas nas células, ou seja, ele fez um transplante, né? Desculpa, e a pessoa lá recebeu o coração, ou seja, lá da Maria ou do João, sei lá de quem recebeu. Ela não gostava de tomar café, ela não comia carne, ela começa a mudar os comportamentos dela, ela é uma pessoa nervosa, começa a ficar calma, ou vice-versa, né? Então, as preferências dessa pessoa já foi constatado por ele, né, por Pearson aí, que as pessoas mudam os comportamentos, as preferências, e ele também, né, ele tem um livro que fala dessas células, então ele comprovou, é comprovado, de que as memórias também podem ser armazenadas nas células, que são as memórias celulares. Ou seja, no coraçãozinho transplantado, tava as células do Joãozinho da Maria lá, que foi colocado no corpinho do Joaquim e da Joaquina. Olha que interessante, E gente. olha quantas coisas acontecem no mundo, antes da gente vir no mundo, que a gente para pensar, né? É Meu Deus. muito, muito, muito. É Exatamente. verdade. E É bem isso.
Depois ele fala também, né, numa parte assim, que a diferença de um choque para um trauma. E ele fala também, né, dentro dos estudos dele, que para a gente falar, puxa, o que que é um trauma, o que que é um choque? Ele sempre fala que um choque é um trauma elevado à 10ª potência. Então, ou seja, a palavra choque ela é bem 10 vezes mais impactante do que um trauma. E daí ele até cita um ditado, né, que muitas vezes a gente acaba escutando ou não, de aquela expressão assim: a pessoa está em estado de choque, ela está congelada, paralisada, ou seja, ela está alheia. Então ela está ali parada em estado de choque com o acontecido, com aquele forte impacto emocional que aconteceu na vida dela. É isso aí. E aí, dentro disso daí, que ele fala do choque, né, que existe também a memória que eu comentei antes, que é a extracorpórea, que nós acessamos essas memórias. Essa memória extracorpórea, a gente acessa ela na pré-concepção, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho também dessa pré-concepção. Um exemplo, né, como eu citei antes, a pessoa que estava entre a vida e a morte, né, foi dada como morte, volta e relata tudo que ela ouviu. Uhum. E os principais choques e traumas uterinos agora, né, que o William Emerson toma nota de tudo, né, fisionomia, pele, a pessoa como um todo, que a gente vai falar agora, que nós vamos entrar na pré-concepção e falar um pouquinho disso, né, Cristiano? Quer dar continuidade? Exatamente. Exatamente. Então, aqui ele vai começando, a gente começou ali mostrar o que acontece no primeiro trimestre, no segundo, terceiro, e agora ele dá uma falada ali, uma pausa da pré-concepção. Dá licença E um daí pouquinho, Cristiano. vai lá, pode Fazer só ser. uma perguntinha. Eu não sei se tem aqui pessoas que participaram da nossa enquete, que falaram não. As pessoas que disseram não, até agora que elas mudaram, viu que existe algum tipo de trauma, sim ou não, né? Porque olhando Tá dentro certo. desse contexto que foi falado até agora. Era só Meu isso Deus. mesmo, para as pessoas responderem, a gente pode dar continuidade. Não é exatamente, porque a gente muitas vezes acaba não entendendo o que é trauma, o que é um choque, né? Mas imagine quem que já não teve um trauma, ou até mesmo um Imagina, choque, né? Meu pai. exatamente. Então, lá o William, ele fala assim numa parte da pré-concepção, e até a gente usou aqui a palavra que nós usamos na vez passada, né? Deu Ah, sim, positivo, na live e agora? passada. Então, para as mães Eu aí, não sei né? se vocês lembram, né? Se tem um pessoal aqui presente que a gente falou depois do encontro da gestação, que também está aqui dentro desse contexto, né? Deu positivo. E E agora? agora? O que que eu faço? Aí que entra, né? Exatamente. E daí, nessa percepção, né, do estudioso lá do William, ele fala assim, como que o casal percebe a notícia, ou recebe essa notícia? Comportamento Qual do é o pai e da mãe. comportamento do pai, o comportamento da mãe, como é que eles estão naquele momento que souberam que a mãe está grávida. Esse bebê, ele sempre usa essa palavra assim, ó, esse bebê que nem é zigoto e nem virou feto, ele usa as palavras lá, né, dos nomes, Nem virou olha o feto que, ainda, né? exatamente, olha o que está por trás, gente. Já causa impacto na vida da nossa. A gente Já fala da nossa vida, porque a gente está causa. falando do bebê na vida adulta, né? Então, olha só, que é a pré-concepção, né? Como o casal percebe essa notícia, o comportamento do pai e da mãe, né? Eu nem virou ali, né? Nem tá o zigoto, como ele falou, e nem virou o feto. E isso daí já está afetando a vida desse bebê que está vindo ao mundo. E daí o que a gente já falou da vez passada, semana passada? Do encontro de um rapaz com uma moça, de cada um ter uma história, se juntam, relacionamento curto, longo ou rápido, Os encontros, acontece né, lá, casais, os tô que. grávida, o que que eu faço, o que que eu não faço, fujo, eu fico, tudo isso impacta na criancinha. E Isso depois ele aí. continua, né, Eliane? A descoberta da gravidez. A descoberta da gravidez pela mãe e o nascimento do bebê são dois momentos muito importantes que podem deixar marcas profundas. E ele fala assim: ao saberem que estão grávidas, algumas mulheres ficam felizes. Opa, você mãe, era o que eu estava programado, aconteceu, mas vai que venha com saúde. A gente tem essa colocação, né? É porque aquele Porém, serzinho estava sendo desejado, né? Daí a mãe fica feliz. exatamente. Então, pois aquele ser é muito desejado. Já outras tomam um baita susto, têm pensamentos negativos e até tentam abortar. Quer a rejeição seja apenas inicial,
até que a mãe se acostume com a ideia que dure a gestação toda. O feto sente, absorve esse sentimento, já que não sabe discernir o que é dele e o que acontece fora com os pais. Olha o impacto, gente. Exatamente. Olha o É que bem pode isso. acontecer. E olha, ele cita uma palavra muito interessante, né, só reforçando. Muitas vezes, só de pensar em abortar, já vai para o feto. Eu já me sinto rejeitado, né? Então, Já minha mãe não já quer, já tem a vou me esconder. rejeição ali. Então, ali já começa a Exatamente. acontecer a rejeição, né? E a pessoa que passou por essa situação, ela terá o sentimento de que não é digna de ser amada, né? Então, algumas pessoas que passam, ela terá esse sentimento que ela não é digna de ser amada. Então, ela tem uma carência enorme e problemas em relacionamentos. Desde cedo, ela aprendeu que quem devia me amar está me rejeitando, ou seja, né? A minha mãe deveria me amar e ela está me rejeitando. E eu não sou bem recebida ou bem recebido, né? E eu não mereço estar nesse mundo. Então, é mais ou menos isso que ele comenta ali, né, dentro das pesquisas dele, que ele foi feito. Então, tem o medo da rejeição e a busca por aprovação e validação da mãe tornam-se uma obsessão por toda a vida, em alguns casos, né, Cristiano? Então você veja, às vezes parece tão simples, né? Mas quanto a gente conhece de pessoas que, ninguém me ama, ninguém me quer, meu relacionamento não dá certo, eu procuro ir atrás da minha mãe não me dá bola. Então, o William, ele cita, não é diagnosticado, mas lembrando que cada caso é um caso, pode ter relação lá na gestação. De Ou muitas antes. vezes a mãe só ter pensado ou na pré-concepção ou nos primeiros trimestres ali da gravidez, a criança se sentir rejeitada, não se sentir amada, ou seja, se nem a minha mãe, que é a Mulher Maravilha, me ama, quem que vai me amar? Daí ela vai É. buscar a aprovação de quem? Da mãe. Quantas pessoas a gente conhece que fica, mãe, posso fazer? Tá com 60, 70 anos, muitas vezes um pouco mais de idade, ainda fica naquela de buscar a aprovação da mãe. Daí ele diz, né, que esse ser, ele não tinha a clareza sobre os problemas pelos quais a mãe estava passando, e mesmo depois, a família, mesmo que depois a família o ame incondicionalmente, e lhe proporcione muitas experiências de amor disponível, seu sistema emocional, ele já fechou, né, então ele já está fechado, pois nosso cérebro é programado para focar no negativo por questões de sobrevivência. Então aí entra, né? E geralmente nós seres humanos nós somos assim, né? Eu fiz uma coisa, 5 me elogiaram, um falou mal. Qual que eu vou dar ênfase? Para aquele um que falou mal. Então ali, ó, ele já menciona o porquê que nós temos esse lado de olhar para o negativo, né? Exato, com uma parte de sobrevivência. Então ele fala bastante nessa questão do negativo, é de uma forma do corpo, tem que sobreviver a esse impacto, a esse não, a essa questão negativa, tem que dar a volta por cima. É isso aí. E na sequência ele fala sobre que na pré-concepção, a gente vai falar talvez, não sei como é que a gente vai, por causa da questão do horário, que na pré-concepção pode acontecer três tipos de traumas, né? Isso aí. A Podem gente vai acontecer. falar, a gente vai falar ou vai dar só uma. Vamos falar mais um pouquinho, é que nem a gente falou pro pessoal aqui, a gente, né, a gente está falando, o que a gente fala aqui é em termos gerais, pessoal, a gente não está aprofundando, é só para a gente ter um pouquinho de conhecimento sobre algumas coisas que acontecem, né? A Lucinéia colocou ali, depois a gente vai ler os comentários e conversar com vocês, que agora, só por causa da live não ficar muito prolongada, tá? Porque o assunto, ele é extenso, tanto que a gente fez ele em duas partes. Ela disse, ó, é muito mais forte olhar para o lado negativo, é isso aí. Mas olha para te ver, tem toda uma história por trás disso, não é, né? Tem É, toda uma história. Então, ali dentro desses três traumas que ele menciona, que podem acontecer, deixar bem claro, né? Vai acontecer, podem acontecer, tem uma coisa que ele chama, né? Saudades do lar divino, né, Cristiano? A gente achou bem exatamente. interessante isso, essas saudades do lar divino. São muitas coisas que acontecia, digamos assim, antes da Eliane ser concebida. Então, ela sente saudade desse lar divino. Então, o William Emerson, ele fala, né, nos seus estudos, nos estudos que ele constatou, que muitas pessoas tinham saudade do lar divino, dentro do trabalho que ele fez, das pesquisas, de tudo que ele catalogou ali. Então, que muitas pessoas dentro disso
dentro das pesquisas dele, tinha saudade desse lar divino, né? Que é o nome que foi dado por ele, como eu mencionei ele antes. Então, pessoas que não queriam ter vindo, segundo ele, e estavam com uma saudade enorme de casa, que ele chamou de lar divino. Ele percebeu através de gestos de pessoas que ele atendeu, né, dentro dessas pesquisas dele, que quando adulto a pessoa não está plenamente aqui nesse plano. Exemplo de de ver isso em crianças, né? É braço esticado para frente. Digamos, se a criança ela não faz assim para a mãe, ela fica assim, ó, com o braço para cima. Dentro da pesquisa dele, ele menciona que observou isso nessas pessoas que têm a saudade desse lar divino, né? Uma outra coisa que ele fala também, né? É o para cima querendo colo, não direcionado para a mãe ou para quem está perto. As crianças com o braço para cima, elas têm saudade desse lar divino, saudade de casa. E que mais que ele fala, que ele menciona nas conversas, né? Que também é um exemplo. Que muitas vezes nós pais, a criança vem e conversa uma coisa, a gente fala assim, esse filho tá viajando, tá brincando, tá falando com o amiguinho invisível, né? E tem Isso. crianças, existem crianças, né, Cristiano, que crianças com até 6 anos, que se a gente conversar bem com elas, elas podem contar coisas que aconteceram dentro desse útero, que a gente está falando aqui, né, dentro desse contexto aqui. E que os pais acham que as crianças estão viajando, como eu falei, tá brincando com a amiguinha imaginária, É, brincadeira, mas não estão, segundo William Emerson, essas crianças não estão, elas estão falando e elas estão relatando o que elas vivenciaram dentro do útero, né? E também exatamente. existe, não sei se tu quer falar um pouquinho, se vai dar tempo da gente falar do exílio do divino, que ele Não, menciona também, que ele coloca um vamos exemplo. continuar. Uhum. Então, tem o exílio do divino, né, pessoal, que ele dá como exemplo ali no atendimento, uma das pessoas que trabalha muito forte isso aqui no Brasil, ele trouxe como exemplo de uma senhora evangélica que não acreditava na fase de pré-concepção, né? Então ela sempre repetia, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, né? E ela foi fazer uma vivência com ele. E nesse exílio é como se a pessoa se sentisse exilada, ela é expulsa, chutada, rejeitada do paraíso, digamos assim. Eu não quero vir para o mundo, mas Deus me obrigou a vir, e sei lá o que Isso. que passa na cabeça, e aqui estou, fui expulsa, fui achatada, né? É como ele menciona com as palavras dele isso daí. Então eu não quero ir para a vida, né? E estou aqui obrigado a estar nessa vida. Então eu não queria estar aqui, mas eu fui obrigado a estar aqui. E no adulto é fácil ver isso. Geralmente, repetindo, não generalizando, mas dentro das Juliane, pessoas que ele atendeu, oi. só cuidando, acho que o teu fone às vezes está pegando alguma coisa que volta e meia ele está ficando abafado. Cuidar com o fone. Sério? Melhorou? Agora melhorou. Isso. Então tá. Então, voltando ali, né? Onde é que eu Uhum. parei? Tá. Nos adultos, como é que a gente percebe isso, né? Foi isso que eu parei? Isso, isso. Tá. Então, nos adultos, como é que a gente vê a gente percebe isso, né? Geralmente eles são ateus, e é fácil de perceber isso, né? Ele tem uma desconexão com esse divino, porque ele já veio lá achando que ele foi rejeitado do paraíso, ele não queria estar aqui. Algumas vezes eles têm, mesmo depois de adultos, geralmente tem uma intriga entre o pai e a mãe, nunca. Eu tô com saudade do pai e da minha mãe, mas eu vou lá, vejo, daí eu brigo, ou às vezes eu não quero nem ver, tô bem aqui no meu canto, né? Que mais que ele fala? Então tem assim essa desconexão, né? A sensação de ser exilado, não teve escolha, foi empurrado. Então aqui vem também as questões de merecimentos, entram as questões de merecimentos. E essa evangélica dentro dessa vivência que ela fez com esse rapaz que trabalha muito forte dentro disso daí, ela percebeu várias questões em seu corpo. Ela sentiu uma raiva interna, depois ela não tinha como expressar o ódio, né? Então ela tinha aquela raiva interna por ter vindo a esse mundo sem querer, mesmo que ela não quisesse vir. Então ela relatou isso depois para ele, né? E ela não acreditava, deixando bem claro isso, né? Ela não acreditava, ela dizia, eu não acredito. Ela chorava, várias coisas que ela passava, vários diagnósticos médicos, e aí ela encontrou várias evidências dentro dessa vivência que ela fez dentro do útero da mãe dela, né? Isso. Ele até, né, ele até brinca com essa, né, ele usou.
Lembrando que nada contra a gente, religiosidade, mas é um caso que ele Não, conta Deus dentro dos que. estudos dele, né? Mas para a gente trazer, porque ela já tinha ido para tantas especialidades, ele até brinca que ela tinha maços de diagnóstico e nunca encontrava o que estava acontecendo na vida dela. E no tratamento com ele, para que ele pudesse catalogar, ele começou a perceber essa questão que ele deu, exílio. Né? Ou seja, algo que estava dando de encontro com ela, essa raiva interna, esse ódio, e diz que depois ela começava a chorar copiosamente, várias coisas começaram a fazer sentido na vida dela, de coisas que muitas vezes ela estava batendo de frente, não acredito, não acredito, não acredito. Então, assim, ela não foi instruída, né? Ela foi fazer uma vivência e ela própria começou a ter esses sentimentos e relatar. E olha que Exatamente. interessante, né? E ele até cita também que em nenhum momento ela foi sugestionada ou induzida, veio da própria, Não, dela, do corpo dela, esse porquê. Como nós temos as memórias células e tronco e as memórias que a gente falou lá de declarativas e sistema nervoso, nós temos isso guardado no nosso corpo. Então, ou seja, até trazendo num contexto, quantas vezes a gente sentiu aquela angústia sem ter motivo, sentiu vontade de chorar sem saber por quê, ou até mesmo trazendo para a nossa vivência, estou assistindo um filme, uma comédia, um drama, e eu começo a trazer aquelas sensações. Então, para a mente, como a mente nossa é atemporal, ela não sabe se é passado ou futuro. Ela acredita naquilo. Então, ou seja, os gatilhos que nós temos no nosso corpo, a gente não para para pensar, que está exato. guardado, tá guardadinho aqui dentro. E ele relata também, não sei se tu quer falar um pouquinho sobre o arrependimento da escolha, Cristiano. Então, então lembra que a gente está falando sobre os 3 traumas que podem existir na pré-concepção, certo? Pode, né? Deixar bem claro, pode, não quer dizer que acontece, né, gente? Exato, não quer dizer que tudo nós então passamos por isso, não. Pode Não. acontecer. Tem a último trauma desses traumas da pré-concepção, que é o trauma do arrependimento da escolha. Ele fala até engraçado, né, no livro. Você escolheu vir, chega, um momento você se arrepende, quer voltar, mas não tem como. É, e agora? Então, outra coisa, para ficar bem certo para vocês, lembrando aqui que a gente não está falando de religião, de bandeira de igreja, Não, jamais. é o estudo que o William Emerson trouxe, e ele começou dentro dos catálogos deles, que mais de 857 casos catalogados, dessa percepção dentro, porque como que ele trabalhava? Ele trabalhava com regressão, trazendo essa percepção no ser humano. Então, dentro desse trabalho dele de trazer essa percepção do útero, pré-concepção, ele começou a perceber também essa arrependimento da escolha, ou seja, tá, eu vou lá então, mas chego lá, não tem como voltar. Estou no ventre da minha mãe, não tem como para ir, como escapar, e o que eu vou fazer? Vou ter que ir, chegou a minha hora. Então, Ou tudo vou isso e é não uma tô, e não quero ir, né? vou, mas não quero ir, ou seja, se arrependeu, mas depois não tem como voltar. Então, tudo isso ele relata na pré-concepção. Agora, olha que interessante, trazendo essa concepção que nós falamos aqui, da tudo que acontece na pré-concepção, somando as expectativas e o ambiente que esse bebê irá chegar. Imagina como fica. Olha quanta coisa tem em volta. Exatamente. Por exemplo, ele cita lá também: se um filho é amado incondicionalmente, vai gerar uma experiência. Ou seja, o problema se ele é amado condicionalmente. Então ele cita 2 exemplos: incondicionalmente e condicionalmente. Ou seja, exemplo, meu filho vai vir, vai ser isso, vai ser aquilo, a minha filha vai fazer isso, vai fazer aquilo, quero um filho homem, quero um filho mulher. Ah, será a minha filha vai trabalhar nisso, meu filho vai trabalhar naquilo? Então, ou seja, isso começa a influenciar nesse serzinho que está para vir. Esse é o condicionado. Quando o William fala no livro da questão amar incondicionalmente, é ter curiosidade e o que esse ser vai trazer para o mundo. Ou seja, se é homem ou mulher, tanto faz. O importante é que ele venha com saúde para nos trazer alegria. É isso aí. E Então, quantos olha a casos acontecem importância. assim, né? Antes de vir, É, vamos engravidar, vai inconsciente, ser uma filha. inconscientemente, né? Às vezes o pai ou a mãe tem um desejo de querer uma filha, um filho, mas depois vem e ama igual. Mas
não tem essa consciência, né, que isso pode estar gerando um trauma para esse bebê, está gerando, né, esse choquezinho lá dentro do útero para esse ser que está vindo no mundo, né? Tanto que agora a gente vai entrar um pouquinho, a gente vai relatar um pouquinho aqui, né, os principais choques e traumas dentro do útero. Uhum. Se quiser começar, Helene, fica à vontade. Vamos falar sobre os Ok. traumas, choques e E o traumas dentro do choque, útero. isso. Então, o choque da descoberta, né? Ele relata o choque da descoberta. O choque da descoberta. Deu positivo, novamente, entra aqui, né? E agora, E que a gente agora? a gente já mencionou anteriormente, e um pouco antes de chegar nessa parte aqui. A experiência do feto, né? Que a gente fala da percepção do pai, como o pai e a mãe vai perceber esse filho, né? Do pensamento abortivo, muitas vezes só de pensar, como a gente mencionou antes, só de pensar já traz impacto para o bebê. Só de uma mãe pensar em abortar já traz impacto para a vida desse bebê, que vai influenciar na vida dele adulto. E tem situações que o bebê se esconde, né? Que o bebê ele não quer ser visto, né? Então ele se esconde. Outros que o bebê eles já querem ser vistos, então eles já são mais, digamos, brincalhões, porque eles querem ser vistos para esse mundo, né? E tem o choque de gênero, né, Cristiano, que digamos assim, que o Cristiano falou um pouquinho antes, o choque de gênero eu quero, o pai falar, eu quero um menino, ou a mãe diz, eu quero uma menina. Só de falar nisso, e aí às vezes não é o menino ou não é a menina, só de mencionar isso, como a gente falou, né, às vezes os pais mencionam isso inconsciente, não é por maldade, é um Sim, gosto, sim. eu quero, né, um desejo, só de mencionar isso, então isso gera um impacto na pessoa, vai gerar um impacto na nossa vida adulta. Tem o choque do cordão umbilical também, que ele menciona nas pesquisas dele, que muitas vezes o próprio bebê é ele que se enrola no cordão, né? Muitas vezes, não quer dizer que é sempre. Então o bebê ele se enrola, o próprio bebê se enrola no cordão. E muitas vezes na fase adulta relacionada a isso, cria-se um dilema de dificuldade de concluir ou alcançar objetivos. Isso pode ter vindo devido o bebê ter se enrolado nesse cordão ali na gravidez, eu não quero ir para o mundo, estou sendo obrigado, ou eu quero e não quero, né? Então ele acaba fazendo esse gesto ali e pode trazer esse tipo de complicação depois ali nessa dificuldade de concluir ou alcançar objetivos na nossa vida adulta. E ele cita também um outro dilema do bebê dentro do útero, que é a mistura de não quero viver, mas também não quero me matar, como o Cristiano mencionou, e tem algo preso, e isso tem algo preso no sistema, e muitas vezes vem do útero e do cordão umbilical. E tem os traumas do nascimento. Vou deixar para te falar um pouquinho desses traumas do nascimento, Cristiano. Uma maravilha. Então, ou seja, o William ele vai pegando essas percepções, né, do catálogo dele para trazer que tudo que acontece muitas vezes pode, a palavra pode, impactar na sequência. Ou seja, a questão do cordão umbilical está se enrolando. Dentro do catálogo dele, ele percebeu que as crianças se enrolavam porque elas queriam mesmo realmente. Claro, tem um caso que acontece de se enrolar sozinho, mas dentro do catálogo dele, dessas mais de 800 casos que ele tratou e evidenciou, a própria criança se enrolava. E na forma adulta, como é que isso vai sendo percebido? Pessoas que se sentem sufocadas, que se sentem angustiadas, que se sentem dessas formas, muitas vezes não traz um algo clínico dentro do trabalho, dentro da regressão que ele fazia na época, acabava se indo lá na fase do útero e descobria essa questão que aconteceu lá no ventre e trazia para a fase adulta. E a dificuldade, né, de concluir as coisas, de alcançar os objetivos que a pessoa tinha na vida. Ou seja, Olha que vai e não interessante. vai. Então, tem a É, relação com a questão. Lembrando que não é diagnóstico, pode acontecer, então, é para olhar com outros olhos aí. E ele fala também, Helene, sobre exatamente. o traumas do nascimento. Isso. Já o parto deixa bastante questões somáticas e viscerais, porque o processo de nascer é algo realmente muito físico, tanto em relação às contrações que acontecem dentro do útero, quanto a passagem pelo canal vaginal. Durante esse processo, pode ocorrer várias complicações, com sofrimento e risco de ambos, a mãe e o bebê, como ter que nascer de forma forçada, antes da hora, como é que fala? Forceps. Force, ou por cesariana.
O procedimento é muito necessário, né, que ele fala lá. A cesariana, o procedimento é necessário e bem-vindo para salvar vidas. Mas, infelizmente, não é somente essa motivação que está sendo realizada aqui no Brasil, já que somos campeões em ranking mundial de cesarianas. Questão muito bem relatada no documentário da Netflix, O Renascimento do Parto. Se vocês quiserem, a gente deixou ali isso daí para mencionar para vocês, caso vocês queiram ver, né? Então tem esse documentário na Netflix que é relatado isso daí, que chama O Renascimento do Parto. Ele continua falando que... Pode dizer. Pode falar. Não, eu ia Dele... falar que ele está mencionando isso da importância, né? Que o correto é a gente vir de forma natural, ou seja, de parto normal. E por isso que ele fala nisso, né? Hoje em dia, eles falam devido o plano de saúde, ele menciona isso, né? Para eles é muito mais fácil a gente ter cesárea, que a gente não fica tanto tempo ali internado. Mas o correto seria o natural mesmo, porém ressaltando que a cesárea é extremamente necessária quando é para salvar vidas. Só que ele fala bastante, ele relata isso no catálogo dele, dessas 800 pessoas, que as pessoas que foram nascidas de cesárea tiveram complicações. Então, o próprio impacto de ser tirado antes da hora, ou porque estava de forma, talvez até não estava encaixado, como a gente costuma dizer, né? Estava ali de forma inadequada, teve que sair de forma forçada. Para o bebê, é um ato, né, de, puxa, estou saindo daqui de uma forma impacto, forçada, né? é um impacto emocional, ou seja, estou tão quietinho ali, né, pronto para nascer, e sou tirado ali de uma forma forçada ou antes do tempo. Então, toda essa questão também pode, lembrando sempre, pode trazer impactos emocionais. E ele fala também que uma cesariana, o bebê é manipulado e tem seus limites invadidos. Ou seja, como se a gente estivesse na casinha nossa, alguém chega, corta a casinha e nos tira a força dentro da nossa casinha. Mesmo em partos naturais, há pouca interação entre o bebê e a mãe. Os bebês nascem e já são separados da mãe, passando por diversos procedimentos, para só então, por último, ter o contato com ela. E esse contato físico do bebê com a mãe, que permite sentir o calor da pele, do olho, o olho a olho, é fundamental. O que ele quer dizer aqui? Eu até acompanhei, né, quando a minha filha nasceu, o trajeto, ou seja, mal sai ali do ventre da mãe, já cato ali, dá umas palmadinhas, pai, me acompanha. Daí colocar para desobstruir as vias aéreas, coloca cano por aqui, cano por ali, faz todo o exame para depois arrumadinha e junto com a mãe. Então, olha quanta coisa acontece com o bebezinho e que aconteceu com a gente. Então, essa parte ele relata. E também as questões de quando o bebê nasce prematuro e precisa ficar isolado na incubadora, o que é bastante traumático, ou seja, em vez de estar em contato com a mamãezinha, tem que ficar lá naquele cerquinho de vidro, aguardando o tempo certo para poder ter contato com a mãe. A falta de contato faz o sistema emocional se fechar. Então, novamente, tratando do impacto emocional e de todo esse sistema que está envolvido. E aí ele fala também um pouquinho do aborto, né? Ele cita o exemplo de uma mãe que teve um aborto. O que ele menciona aqui? Uma mãe que teve um aborto e dentro do prazo de 1 ano, gente, lembrando que a gente está falando dentro da visão terapêutica aqui, dentro da visão sistêmica, né, Cristiano? E dentro Sim. de 1 ano, essa mãe engravida de novo, tá? Então, o útero dessa mãe ainda carrega a sensação de morte, segundo as pesquisas que ele fez. Então, uma mãe que teve um aborto e dentro de 1 ano ela tem um filho de novo, ela carrega essa sensação de morte. E porque essa sensação de morte está, né, impregnada na parede do útero. Ainda há células dentro desse Olha a útero. importância. A célula novamente. E a mãe ainda está presa no luto, dependendo do caso, né? No tempo? Quando há essa gravidez, dentro desse período, a criança cresce em um ambiente de morte. Então, ela já traz com ela essa sensação, né, de tristeza. Lá no útero é um ambiente de morte. Então, não é um ambiente onde a gente quer ficar. É um ambiente feliz. Desconfortável, né? Então, mesmo que ela Exato. traga as células, toda essa percepção dela bonitinho, mas ela está dentro de uma casinha que já aconteceu uma morte nessa casinha. Então, ela se sente incomodada porque ali aconteceu algo negativo com quem veio antes morar naquela casa.
que é o E aí ventre, tem né? uma, eu não sei se tu quer falar aquela citação que ele fala, quando a mãe fala assim, tá, e eu que rejeitei, e agora que a mãe tá em culpa, que ele usa a palavra do amor, tu quer falar sobre aquela frase que eu achei linda? Exatamente. Ele usa também, né? Puxa, então o que que eu faço quando eu, agora, depois de um tempo, quero sanar essa, digamos, dívida, essa culpa e pedir perdão para o meu filho, para minha filha? Como que eu trabalho isso? Ele usa a fala, o amor derrete todos os traumas. O Olha que amor lindo derrete isso, todo o gente. trauma. Olha a palavra que ele usa, gente. O amor derrete todo o trauma. Ou seja, só o amor salva. O amor perdoa, o amor traz esse alívio dessa questão que lá no passado aconteceu com essa mãezinha. E até porque dentro desses traumas, dessas memórias celulares, dessas memórias, né, é, que ele fala ali, que o nosso corpo carrega, porque foi questionado, né, é, essa memória aqui, ela não está dentro daqueles períodos que nós mencionou, ela não está, como se diz, pronta, né? Ela ainda não foi, não começou a ser desenvolvida, mas a memória do corpo que nós mencionamos ali, ela já está pronta, antes mesmo da gente ser concebido. Então, olha a importância da gente olhar para uma grávida, dar mais atenção, cuidar desse ambiente. Mas tudo isso que nós mencionamos aqui, a maioria de nós não temos ciência. Então, por isso que às vezes as mães, quando tomam ciência desses estudos, dessas abordagens, algumas até antes, né, sente essa culpa. E aí é onde que ele fala, né, o amor derrete todos os traumas. Porque essa mãe não fez por maldade, foi um momento que ela estava passando, às vezes uma imaturidade, então são momentos. Depois ela se arrepende porque ela tem tanto amor por esse filho, e aí ela carrega essa culpa. Então, não carreguem culpas, mamães. Porque se vocês amam os filhos de vocês, o amor, ele derrete todos esses traumas. Eu achei muito lindo isso que ele falou. E E depois tem uma pode outra falar. também, né, Helena, assim, que ele fala dessa questão do amor. Daí também ele é perguntado sobre, puxa, então, alguma coisa assim, então a gente não. Porque a gente tem tantos traumas, né? Então, ó, então eu tendo essa consciência de como que tem que ser feito, me salvo de não ter filhos sem traumas, por exemplo. Então, usando um exemplo assim, do meu lado, o lado da Eliane, daqui a pouco, ou do lado dela, do meu lado, nasce uma criança, e agora a gente tendo essa consciência, ou vocês que acabaram de assistir, tem uma criança vindo ao mundo. Então agora eu vou saber então criar essa criança, ter uma pré-concepção mais Não, adequada, uma é, gestação, fazer não vai, essa gestação não vai ter trauma? Vai ter trauma. vai ter trauma, gente. Daí ele até fala uma outra frase E tem bonita que que ter. meus maiores dons vieram das minhas maiores dores. É, das dores que eles descobriu que tinha, foi onde veio o maior dom dele. Né? Inclusive, o Exatamente. William Emerson começou a fazer essas pesquisas devido ao filho dele ter nascido com problema no olhinho, né? Exatamente. Então, ele foi procurar o que Então, estava acontecendo por trás. então, os nossos maiores dons, algumas vezes, vêm das nossas maiores dores. Então, isso é muito interessante. E daí outra, Quinta... Ah, desculpa. né, e até aproveitando, né, que nem a questão dos traumas, ele até cita também na questão, hoje, os mais belos poetas e as poesias vieram de traumas, muitas vezes. A letra de música, pinturas, então alguma coisa que aconteceu e a pessoa quer colocar de uma maneira ali, ou no papel, ou numa pintura, então é bem Então, o trauma interessante, né? também traz coisas bonitas para nós, né? É, Embora quando a gente traz coisas que nos limitam, também traz coisas bonitas para viver nesse mundo. faz Tem crescer. mais sobre esse assunto que a gente vai falar na live de quinta-feira, porque como a gente falou, é uma abordagem muito longa, né? Nós já ultrapassamos o nosso horário aqui. Não sei se vocês que estão aqui, que continuaram conosco, têm alguma pergunta, ficou alguma dúvida. Essa live, Faz sim. vocês Se fez gostaram dessa live, sentido, fizeram isso, fez sentido para vocês. Então agora a gente vai abrir um pouquinho para vocês estar interagindo aí com a gente, se tivesse interação. E aí quinta-feira a gente volta para entrar na parte da infância ali, né? Que é a continuação dessa construção e das crenças. isso aí. Então, se quem está nos acompanhando tem alguma pergunta, se fez sentido, ou se não fez sentido também, só para a gente ter um feedback de Ficou tudo vocês aí. pairado, o que esses maluquinhos estão falando? Agora confundiu o tico-teco, já não sei de mais nada, estou perdido. Então, se puderem comentar aí, por gentileza, se puderem, né, claro.
para a gente ter esse feedback de vocês que ficarem até o fim. Fez sentido? Trouxe algum insight para vocês? Já tinham parado Lembrando para que a, pensar? lembrando que a live vai ficar gravada, se vocês verem que faz sentido para e que é bom compartilhar esse conhecimento, né, um pouco desse conhecimento, como a gente diz, a gente falou em termos gerais, aqui nós não nos aprofundamos, porque é muito mais do que isso, né? Então, se fez sentido, compartilhe com alguém que vocês acham que vai ser interessante saber sobre esse assunto, né? Olhar para um outro lado, ter uma outra visão e às vezes até entender algo que essa pessoa está passando e ela não entende, daqui a pouco pode ser que dá um insight para ela, então compartilha, deixa o comentário de vocês depois lá para nós, isso é muito importante. A Roseli disse que fez muito sentido. Obrigado, abençoado. Obrigada, Roseli. Mais alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade, gente, para a gente poder fazer esse É que feedback às vezes final para a gente já demora para chegar, né? chegar um pouquinho, né? A gente acabou passando um pouco da hora para que é muito É, conteúdo. porque é muito conteúdo. É A isso aí. gente, a gente achou muito interessante esse conteúdo, porque dentro da terapia faz todo sentido quando tu começa a pesquisar, ter um olhar, né, para esse lado emocional, para essas memórias, para essas fases que tem antes e após a gestação. Então a gente resolveu fazer essa live para estar compartilhando com vocês, sempre, né, com o nosso amor, com o nosso carinho. A gente espera que tenha feito sentido para vocês, que vocês tenham gostado. E eu acho que por hoje é isso aí, né, Cristiano? Só A gente agradecendo aí. agradece. Sim, eu achei muito importante o tema de hoje, Ione, obrigado. A Então, só Ione tá seguindo, aí. Oi, é, Ione. tava com Obrigada. a internet dela estava meio ruinzinha, mas ela conseguiu acompanhar. Então, Ah, só seguindo o que a Helene falou, né, a gente agradece aí para aqueles que ficaram até o final, para aqueles que também passaram, deram uma olhada e já saíram, talvez por algum compromisso, a gente agradece a todos os que não estiveram presentes todos, também. todos que passaram por aqui, a gente agradece, os que vão passar, os que vão ver. Então, assim, se faz sentido, compartilha Isso, essa live, exatamente. né? Deixa lá nos stories de vocês, ou manda no direct da pessoa, deixa lá um comentário para nós, porque essa é a maneira da gente ver que a gente está fazendo algo e vocês estão gostando, né? Então, para nós é muito gratificante. Exatamente. Então, agradeço a Lucinéia também comentou ali, achei muito importante. A Ione, né? A Lucinéia faz muito sentido. A Jocélia Luca, parabéns, muito lido pela apresentação, gratidão. Gratidão, Gisele. Vocês têm alguma pergunta, pessoal, antes da gente finalizar? Ficou alguma dúvida? Tem algo que vocês gostariam de estar perguntando? Se nós soubermos responder, a gente responde, senão a gente traz a resposta na próxima Exatamente. live. Isso aí. Fiquem à vontade. Vamos lá. A gente souber responder, a gente responde, senão a gente vai atrás dos universitários e vamos que vamos. É isso aí. Todos nós estamos aqui para aprender, né? E a Exatamente. gente compartilhar o pouco que a gente sabe. Uhum. Isso é importante, a gente não ter só pra gente, mas a gente compartilhar conhecimento, né? Porque só de a gente estar comentando aqui, a gente também tem aprendendo mais, né, falando, trocando ideias aí com vocês, então isso é muito, muito É que se a gratificante gente para nós. pudesse, né, aprofundar, dar mais exemplos, a gente ia ficar uma semana ou Tá? mais aqui falando desse assunto, porque ele é muito profundo, Dá uma mas ele maratona faz dele. todo sentido, faz muito sentido. A gente achou muito interessante isso, né? Porque muitas vezes coisas às vezes acontecem e a gente não faz sentido isso na minha vida. Faz sim, já É. acontece lá antes Ah, da gente ser antes concebido. de ser um serzinho já acontece tanta coisa, né? É. Então, eu acredito que o Mas povo está tranquilo. Qualquer coisa, né, vocês podem trazer no Instagram da Eliane ou no meu. Agradeço de é isso coração a aí. todos que estiveram presentes, os que passaram. Né, que Deus abençoe a cada um e obrigado pela presença de todos. Essa aí, gente, isso aí. Muito obrigada. A Ione falou, obrigada, Ione. Vocês são grandes profissionais, muita gratidão. Nós que agradecemos a presença de todos Amém. vocês. Vocês sempre estão aqui conosco, interagindo. A gente espera que tenha gostado, que vocês tenham gostado do pouco que a gente trouxe aqui, né? E quinta-feira a gente está de volta com esse tema, mas numa outra parte agora, né? Onde a gente vai falar dos períodos, como é o nome mesmo que eu agora já esqueci? Cristiano. Desapego. É Desapego. isso,
os apegos, o período da infância, vamos falar um pouquinho mais de crença também. Então, quinta-feira a gente aguarda vocês. Muita gratidão, Deus abençoe a todos. Isso aí. Beijo de luz para Gente, vocês e até a um próxima, viu, abraço. gente? Um Tchau, abraço, fique tchau. com Deus. Tchau, gente. Tenha uma excelente noite. Beijinho, tchau. Tchau, tchau.